Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguinte, conteúdozinho sobre ângulos agora, pessoal. A gente já viu ângulos várias vezes esse ano passado. A gente já falou muito de ângulos. Então essa aula de aqui agora vai ser só uma revisãozinha para ter um conteúdozinho a mais só no finalzinho da aula, que é a parte nova pra gente, tudo bem? Então, vamos começar. Primeira coisa, o que eu quero falar de ângulos? Sobre a nomenclatura deles, tudo bem? Pessoal, a gente vai nomear o ângulo de uma maneira bem simples e bem única. O ângulo que a gente tem formado, a gente sabe que isso é a união de duas retas que forma essa curvinha aqui, ó. E isso aqui é o nosso ângulo, tudo bem? Mas como que a gente vai escrever que está falando desse ângulo e não, sei lá, deixa eu fazer mais um ângulo aqui. E não desse outro ângulo aqui que a gente está falando, ó. Tem vários ângulos aqui nessa minha figura. Vou fazer esse, fazer mais um pequenininho aqui para baixo, tá bom? Fiz 3 ângulos na minha figura. Como que eu vou saber identificar, pessoal, de qual ângulo a minha questão vai estar falando? A questão vai estar tendo pra gente, pessoal, letras e números. Ou letras para identificar as coisas. Vou chamar isso aqui de V, vou botar aqui um ponto A na reta, um ponto B na reta, um ponto C na reta e um ponto D na reta. Tudo bem? Então, a nomenclatura de um ângulo, pessoal, é uma coisa bem fácil. Você sempre vai pegar algum que está se referindo e vai ligar os 3 pontos dele. Por exemplo, se eu quero falar desse ângulo aqui no meio, eu vou falar que esse é o ângulo BVC. Então esse ângulo aqui, vou fazer de vermelho, esse ângulo aqui é o ângulo BVC. Só que o que a gente precisa fazer para deixar claro que é um ângulo e não um triângulo? Porque se eu fizer BVC e fechar, também vira um triângulo. Para deixar claro que é um ângulo, pessoal, vocês vão colocar um acento circunflexo em cima do V. Belezinha? Outro ângulo, esse ângulo aqui, qual que é o nome dele? Ele é o ângulo AVB. AVB, acento circunflexo em cima do V. Esse ângulo aqui, esse é o ângulo CVD, acento circunflexo em cima do V, porque ele é o ponto do vértice. Então, ele sai daqui, vai até o V, dobra e vai para o D. Tudo bem? Essa é a nomenclatura do nosso ângulo, pessoal. Poderia fazer o contrário, professor? Poderia colocar CVB aqui? Poderia. A ordem dessas duas últimas, da primeira e da última letra, não importa. Importa a do meio, porque a do meio sempre tem que ser o vértice. Tudo bem? Então, nomenclatura de ângulo, sempre que vocês forem escrever, é desse jeito. Um ponto, o vértice, outro ponto. Ponto, vértice, outro ponto. Tudo bem? E a gente coloca o ângulo que a gente estiver falando desse jeito. Pessoal, outra coisa que a gente pode falar de ângulo são ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Vamos copiar aí. Ângulos consecutivos são ângulos que dividem uma reta. Ângulos consecutivos são aqueles que dividem uma reta como lado. São aqueles que dividem uma reta. Que tem uma reta em comum. Vamos falar que ângulos que tem uma reta em comum. Que tem uma reta em comum. Por exemplo, pessoal, a gente tem aí 3 ângulos que eu fiz. E tem ângulos consecutivos, olha só. Esse ângulo CVD, ele é consecutivo com o ângulo BVC. Por que eles são consecutivos? Porque eles têm essa reta aqui, ó, CV, em comum. Então esse é consecutivo com esse. É só isso que significa consecutivo, pessoal. Significa que está um do lado do outro. Outro exemplo de ângulo consecutivo. O ângulo AVB é consecutivo com o ângulo BVC. Por quê? Eles têm essa reta aqui em comum. Tudo bem? E esses são ângulos consecutivos. Ângulos têm uma reta em comum. Fácil, rápido, ligeiro. O que mais a gente já sabe de ângulos? Classificação dos ângulos. Vamos colocar aqui de novo toda a classificação de ângulos. Classificação de ângulos. Classificação. A gente sabe 3 classificações para ângulos. A gente vai revisar elas aqui agora. Temos ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Todo mundo lembra o que é cada um deles? Espero que sim. A gente tem ângulo reto. O que é um ângulo reto, pessoal? É um ângulo que mede exatamente 90 graus. Mede 90 graus. O que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é um ângulo que mede menos de 90 graus. Menos de 90 graus. E a gente tem, por final, o ângulo obtuso. E quanto que é o ângulo obtuso, pessoal? Fácil, né? Ângulo obtuso, se o reto é 90, o agudo é menos de 90, o obtuso é
mais de 90. Mede mais de 90 graus. Ok? Fácil, tranquilo, isso aqui que a gente já viu, né, pessoal? Isso aqui tudo a gente já aprendeu. Classificação, consecutivo, e as classificações. E o que a gente tem que ver agora, pessoal, é a parte de novidade pra gente. Isso aqui tudo é só uma revisãozinha rápida. Qual que é a nossa novidade? Ângulos complementares, suplementares e adjacentes, que é um negócio bem fácil, bem simples. Ângulos complementares. Ângulos complementares. Pessoal, quando a gente fala de agudo, obtuso e reto, a gente está falando de um ângulo só, tá? Um ângulo é agudo, um ângulo é obtuso e um ângulo é reto. Agora, quando eu falo de ângulos complementares, eu estou falando de dois ângulos entre si. Dois ângulos, um junto com o outro, que são complementares. O que significa? Que esses ângulos juntos somam 90 graus. É só isso. Isso é um ângulo complementar, pessoal. Ângulos complementares são ângulos que somados dão 90 graus. Ângulos que somados dão ou valem 90 graus. Pronto, é só isso um ângulo complementar, pessoal. Se você tem então um ângulo de 60 graus, qual que é o ângulo complementar de 60 graus? É o ângulo que quando você somar com 60 dá 90. Qual o ângulo que soma com 60 e dá 90? 30. Soma com 60 com 30, então 60 e o 30, eles são complementares. Tudo bem? Pegaram? Bem tranquilo, né? Próximo são os ângulos suplementares. Ângulos suplementares. O que vocês acham que são os ângulos suplementares, pessoal? A gente já viu que os complementares são os que somados dão 90 graus. Os ângulos suplementares, pessoal, é o mesmo esquema. Só que agora tem que valer 180 graus. Suplementares são ângulos que somados valem 180 graus. Ângulos que somados valem 180 graus. Ângulos que somados valem 180 graus. 180 graus. Ou seja, você tem um ângulo de 120. Qual que é o ângulo suplementar de 120? É o ângulo que você somar com 120 e vai dar 180. Então, de 120 passou mais 180, falta 60. Então, 120 e 60 são ângulos suplementares. Por quê? Porque a soma deles dá 180. Bem fácil, né? Bem simples, bem tranquilo. E por último, são nossos ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes é bem fácil, pessoal. Ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes é só um nome que a gente dá para quando um ângulo tem duas categorias ao mesmo tempo. O ângulo adjacente, ele precisa ser suplementar e consecutivo. Então você precisa ter dois ângulos, um do lado do outro, que a soma dê 180. Só isso. Ângulos adjacentes, então, são ângulos que são, ao mesmo tempo, suplementares e consecutivos. Então, ângulos adjacentes são ângulos que são, ao mesmo tempo, complementares e suplementares, que são, ao mesmo tempo, suplementares e consecutivos. Ao mesmo tempo, dois pontos, suplementares e consecutivos. Tudo bem, pessoal? Ângulos são meus termos suplementares consecutivos. Vamos botar um exemplozinho aqui em cima, um desenho. Se eu tenho aqui um ângulo assim, uma linha reta, que a gente sabe que vale 180, e eu dividir esse ângulo em dois, falo que aqui é 50 e aqui vai ter que ser quanto? 130, né? Porque somado dá 180. Esses dois ângulos, eles são adjacentes. Por que eles são adjacentes? Porque eles ao mesmo tempo são suplementares, somou os dois dá 180, e eles são consecutivos, porque eles estão com uma reta em comum, olha só, eles estão um do lado do outro. Belezinha? Só isso, pessoal. Conteúdo tranquilo sobre ângulos. Aquele abraço.